Todos nós já sentimos saudade, mas há uma saudade que vai mais fundo. É a sensação de que, por mais confortáveis que estejamos, ainda não chegamos lá. De que falta algo, de que falta alguém. Às vezes chamamos isso de vazio, outras vezes de inquietudes. Mas talvez seja só isso. Saudade do lugar de onde de fato nós pertencemos. E se a maior pergunta da vida não for aonde estamos, mas aonde é o nosso lar? Crer ou não crer? Voltando ao lar. Esse é o título da mensagem de hoje. E agora começa mais um programa Viva, aqui na TV Novo Tempo. Não vá embora. Ele hoje deseja ter uma experiência real com você. Olá você. Afinal, o que é um lar? Qual é a sua definição de lar? O que faz uma casa, um apartamento ou qualquer outro lugar se tornar nosso lar? Alguns dizem que seu lar é o local onde se sentem seguros, o lugar onde outras pessoas não podem incomodá-lo. Quando você está no seu lar, você se sente livre, porque nele você se veste à vontade, no seu lar você se sente em casa sempre. É no seu lar que ali você tem o seu gato, o seu cachorro e as pessoas sabem aquilo que você gosta, aquilo que você aprecia. Lá é o lugar onde você come pizza fria no café da manhã de domingo e ninguém fica criticando. Lá é o lugar onde você, depois de comer o cereal, você bebe o leite ali no pratinho mesmo. Lá é onde nós colocamos os sapatos, onde a gente quer. Até a dona chegar e dizer para a gente o lugar certo de guardá-las. Quando estamos no nosso lar, nós nos sentimos protegidos. É no nosso lar que a nossa história tem sentido. Lá é parte daquilo que nos faz ser quem de fato somos. E hoje nós damos continuidade à atual série de mensagens intitulada Crer ou Não Crer. Afinal, por que cremos? Ou por que duvidamos? Raramente em nossa vida nós paramos para pensar como a fé e a dúvida estão ali intrinsecamente ligadas a nós como seres humanos. Na semana passada nós falamos sobre o que é a fé verdadeira e como ela interage com as dúvidas que invariavelmente todos nós temos na nossa vida. Nós estudamos sobre as nossas convicções e como elas afetam o nosso comportamento e ações e onde nós devemos, de uma forma direta, entender o propósito que Deus tem no desenvolvimento da fé verdadeira. E hoje nós abordaremos um importante aspecto da nossa existência em relação ao nosso lar real. Saudades. Esse é o sentimento que a gente tem quando nós estamos longe de casa, longe do nosso lar. E a nossa saudade, ela expressa a ânsia, o desejo de estar aonde nós nos sentimos bem. E muitas vezes esse sentimento pode até mesmo trazer ansiedade, depressão causada por essa separação. Você pode viver no hotel 5 estrelas e mesmo assim você vai se sentir ali longe de casa e vai ter saudades do seu lar. Mesmo se for uma casa antiga, pequena ou quem sabe humilde. E quão bom é voltar para casa, principalmente quando a gente está viajando. Mas eu volto à pergunta inicial. Afinal, o que é um lar? Cada um de nós pode ter uma definição peculiar ou diferente daquilo que o lar significa para cada um de nós. Para alguns é o lugar onde se sentem seguros, outros é o local onde ali começa a sua história e local em que nos sentimos aceitos. Não ter lar significa mais do que não encontrar lugar para dormir quando a noite chega. É um ataque à nossa identidade, é destruir a possibilidade de saber quem realmente nós somos. Como seres humanos, será que nós nos sentimos em casa, nesse universo, nesse planeta? Será que estamos aqui por acaso? Ou será que existe algo além daquilo que nós podemos ver ou sentir? Mais uma vez nós nos deparamos com essa escolha, crer ou duvidar da própria existência de Deus. Em busca do lar.
Na realidade, queridos, dentro desse contexto, dentro da dimensão espiritual, se Deus existe, nós temos esperança de um lar eterno. Se Deus não existe, somos uma raça sem lar. E por falar em esperança de um lar eterno, me permita, mais uma vez, apresentar algo que pode ajudar, e muito, a você e a mim na nossa caminhada. Essa é a Revista Esperança, Eu Creio. Estudo bíblico gratuito, direto ali, aquilo que você necessita, preparado para quem deseja entender por que crer, no que crer e como isso pode transformar a própria vida. E com ela você vai descobrir verdades que encontramos na Palavra de Deus e aprender passo a passo o que significa confiar em Deus de maneira real, de maneira fundamentada em sua carta de amor para nós, a Santa Bíblia. E para você pedir o seu exemplar, é só mandar no WhatsApp para 12 98244 4449 ou acessar o website novotempo.com/escola bíblica. Anotou aí? Repito, 12 98244 4449. E depois do programa, mande uma mensagem para a gente, solicite a sua cópia, vai ser uma alegria poder enviar no seu lar. Ouça com atenção, queridos. Nosso lugar no universo. Será que como seres humanos nós nos sentimos em casa? Estamos aqui como convidados, por acidente? Será que somos uma família? Intrusos? Ou viemos o resultado de uma explosão? Estamos no nosso lar ou longe dele? Muitas pessoas hoje creem que nós podemos, de certa forma, descobrir a razão pela qual nós existimos nesse mundo. Alguns acham que aprendemos através da ciência e que se nós acreditamos nela, nós temos que desistir da nossa fé. E eu repito o que eu disse há pouco. Se Deus não existe, nós somos uma raça sem lar. Vendo o universo dessa maneira, a nossa existência nada mais é do que um acidente. Temos a nossa mente, a nossa consciência, nossos desejos, nossa esperança, mas se Deus não existe, um dia as forças do universo darão cabo à nossa existência. Vendo por esse prisma, esse mundo não é o nosso lar. No entanto, a Bíblia, ao contrário, indica que a razão pela nossa existência e o motivo que tanto nós nos apegamos à vida é porque Deus fez esse planeta, o planeta Terra, criou nosso mundo para ser nosso lar. Mas por que muitos duvidam? Por que muitos não creem que Deus criou nosso planeta para ser nosso lar? Quais são algumas das causas da dúvida humana? A Bíblia aponta para pelo menos 3 delas, as principais causas da dúvida. A primeira delas é o criticismo. O criticismo pode gerar dúvida na nossa mente. E aqui se enquadram, queridos, todos aqueles que desafiam nossa fé, aqueles que zombam do nosso procedimento, aqueles que ridicularizam as nossas crenças. A Bíblia chama essas pessoas de escarnecedores. São como urubus ali esperando a vítima morrer para atacar. Davi sentiu na pele o que esse tipo de pessoa pode fazer. Ele escreveu, eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca, arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem, como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Você percebe? Esse tipo de pessoa leva outros a duvidarem. Muitos são enganados porque bebem nas suas palavras e acabam gerando dúvidas na sua mente. Infelizmente, muitos permitem serem altamente influenciados por esse escárnio, por essa zombaria. E por essa razão começam a duvidar da existência de Deus. Mas a advertência bíblica é muito clara. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Em realidade, não importa qual é a formação que você e eu possuímos. Se nós duvidamos da existência de Deus, a Bíblia nos chama de tolos. Outros dizem que só acreditam naquilo que veem, aquilo que entendem. Se fôssemos usar essa linha de raciocínio, então, nós não poderíamos acreditar em muita coisa. Por exemplo, como é que nós poderíamos ter a certeza da existência dos átomos, se eu não vejo? E entendo muito pouco deles. E assim por diante, se partirmos para esse entendimento empírico de tudo que está ao nosso redor, muitas das coisas poderiam, quem sabe, ser aceitas. Da mesma forma, se Deus pudesse ser totalmente compreendido pelo homem, ele deixaria de ser Deus. No livro dos Salmos, Davi até escreveu, até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo, onde está o seu Deus? Você percebe? Essas pessoas que zombam, que criticam da nossa fé,
podem de uma forma ou outra nos levar a duvidar de Deus. Já uma segunda fonte de dúvida é proveniente também da nossa consciência. A nossa própria mente pode nos levar a sentir dúvidas. Muitas vezes, quando nós nos sentimos culpados, a gente tem a tendência de racionalizar nossas crenças para tentar adaptá-las ali ao estilo de vida que a gente quer viver. Na Bíblia lemos: prenda-se firmemente à sua fé em Cristo e conserve sempre a consciência limpa, fazendo aquilo que você sabe que está certo. Porque alguns desobedeceram à consciência e fizeram deliberadamente o que sabiam que estava errado. Não é de surpreender que logo tenham perdido a fé em Cristo, depois de haverem resistido a Deus assim. Sério essa declaração, não? Na realidade, quando enfrentamos, por exemplo, multa de trânsito, você pode até dizer: eu não acredito na fiscalização, não acredito aí na polícia rodoviária, mas se eles te pegam por excesso de velocidade ou você está falando no celular, a sua crença não vai mudar em nada a situação. Você vai levar a multa de qualquer jeito. Não acreditar é muitas vezes uma desculpa racional que a gente dá para encaixar aquilo que nós cremos na maneira pela qual nós queremos viver. A gente cria a nossa própria forma, o nosso padrão de vida e passamos a crer naquilo que a gente acredita. E a gente pensa que o que nós acreditamos é o correto. Transformamos então o padrão de moralidade e comportamento não como uma fonte de instrução que vem de fora, exterior, mas a nossa própria consciência. E muitos vivem assim, o que invariavelmente pode tornar-se extremamente perigoso. E do ponto de vista espiritual, poderia dizer, são aqueles que criam, desenvolvem sua própria religião. Vivem de acordo com aquilo que acreditam ser correto. E a partir desse ponto nós passamos a duvidar de qualquer padrão que não seja regido de maneira racional pela nossa consciência. Esse é um dos fortes argumentos do pensamento pós-cristão. A sua forma de interpretar a realidade ao nosso redor. Em outras palavras, a nossa moralidade, o nosso comportamento determina a nossa espiritualidade, de acordo com aquilo que a gente quer, aquilo que buscamos, o que sentimos. Por essa razão, muitos dizem: essa interpretação aí, eu penso diferente. Outros dizem assim: não me importa o que Deus diz, o que importa é o que eu sinto, o que importa é o que eu penso. Portanto, a nossa consciência pode nos levar também a duvidar de Deus. E um terceiro motivo que também nos leva a duvidar, relacionado, queridos, com as nossas circunstâncias. Essa já é muito provavelmente a razão número 1 para as pessoas duvidarem de Deus. As circunstâncias, as situações da vida, principalmente as adversas, levam muitas pessoas a duvidar da existência de um Criador. Quando uma oração não é atendida, quando uma tragédia acontece, quando surgem situações impossíveis, muitos duvidam do poder de Deus. Imagine comigo uma criança doente em um hospital, segurando a mão da mãe, e enquanto ela ora baixinho, com os olhos ali cheios de lágrimas. Os dias passam, a mãe continua orando, mas a cura não vem, a criança parte, ela vai. E no silêncio que se segue, o que antes era a fé, agora é uma ferida. Quantas vezes, como essa mãe, nós perguntamos: Deus, o Senhor não ouviu? O Senhor não se importa? São nesses momentos que o coração humano vacila. Não porque Deus esteja ausente, mas porque a dor fala mais alto do que aquilo que nós conseguimos suportar. E ainda assim é justamente nesse ponto quando a fé é mais desafiada. E é nesse momento que ela é mais necessária em realidade. Certa vez Jesus estava com seus discípulos atravessando o lago da Galileia. Jesus dorme em uma tremenda tempestade, pega aquele pequeno barquinho de cheio. Eu só o relato: levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Deus, o Senhor não se importa comigo? Não está vendo o que está acontecendo? Não tem dó de mim? São essas, queridos, as típicas reações quando nós estamos ali pressionados pelas circunstâncias da vida. Quando nós encontramos pessoas que duvidam da existência de Deus, raramente as razões para a dúvida são intelectuais. Geralmente existe alguma experiência negativa, uma expectativa que não foi solucionada e que essa atitude, de certa forma, gera essa dúvida. Infelizmente, muitos daqueles que negam a existência de Deus
não passam de pessoas que foram machucadas por atitudes, por comportamentos de pessoas, inclusive aqueles que se dizem cristãos. Portanto, criticismo, a nossa consciência e as nossas circunstâncias são, de alguma forma, as grandes causas para que tenhamos dúvidas a respeito de Deus. Mas como fazer para que as nossas dúvidas não ditem o rumo ali da nossa vida? Como fazer para que nós não percamos a verdadeira noção sobre onde está o nosso lar? E nesse momento eu gostaria de deixar com você 3 sugestões de como superar nossas dúvidas. E a primeira delas é: seja honesto. Diga a você mesmo: eu não tenho todas as respostas. Eu ainda tenho algumas dúvidas. Você nunca vai poder superá-las se você não admite que elas existem. Você não pode ser intimidado pelas suas dúvidas. Alguns começam a sentir um tremendo ali sentimento de culpa por pensar: mas como é que eu posso dizer que eu creio em Deus tendo essas dúvidas? Só que algumas das dúvidas que nós temos, que são legítimas, e elas merecem uma resposta plausível, mesmo quando nós não as encontramos. Veja alguns exemplos que nós encontramos na própria Bíblia. João Batista, por exemplo. Ele foi um dos maiores profetas que já veio nessa terra. E mesmo assim ele teve dúvidas. No final da sua vida, dentro de uma prisão, João enviou alguns dos seus discípulos a que eles fossem até Jesus e perguntassem para ele se ele era de fato o Messias que ele estava aguardando. João Batista teve dúvidas. Ele mesmo disse, e Jesus Cristo falando sobre João Batista, ele disse: em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Incrível isso. Cristo menciona a respeito de um homem que teve dúvidas. E Tomé? Tomé já foi um dos discípulos de Jesus. E logo após a ressurreição de Cristo, ele se recusou a acreditar que Jesus estava vivo novamente e disse que somente ia acreditar se ele visse, se ele tocasse em Jesus. Mas quando Jesus finalmente apareceu para ele, como é que foi a atitude de Cristo? Gritou com Tomé? Repreendeu seu discípulo? Despediu Tomé ali do cargo de apóstolo? Não. Ao contrário, Jesus abriu seus braços e permitiu que Tomé o tocasse. Em seguida disse a Tomé: veja as minhas mãos e põe o seu dedo nelas. Estenda a mão e ponha ao meu lado. Pare de duvidar e creia. O ponto aqui é o seguinte: nem mesmo as nossas dúvidas fazem com que Deus pare de nos amar. Mesmo que você duvide dele, ele o ama. E apenas quer que você o conheça de maneira plena. A palavra de Deus também diz: tenham compaixão daqueles que duvidam. Em outras palavras, nós precisamos ser carinhosos com aqueles que ainda têm dúvidas. Mas aqui existe um aspecto que é de grande importância. Dúvida e descrença são 2 coisas distintas. Na dimensão espiritual, quando nós temos dúvidas, nós manifestamos uma atitude de busca pela verdade, uma busca em humildade. Já a descrença nos leva a uma atitude de arrogância, ao nós imaginarmos que nós temos todas as respostas para as inquietudes da nossa mente e você simplesmente não crê. A diferença, na realidade, é a sua atitude. E vem de humildade ou de arrogância. Se você tem alguma dúvida, bem-vindo ao clube. Você é um ser humano como cada um de nós e invariavelmente nós passamos por momentos de dúvida. Já uma segunda sugestão: duvide de suas dúvidas. Parece um paradoxo, não? Só que nós fazemos exatamente o contrário. Muitas vezes nós duvidamos das nossas crenças e acreditamos nas nossas dúvidas. Só que isso não faz sentido algum. É por isso que nós temos que fazer aquilo que é correto. Crer em nossas crenças e duvidar das nossas dúvidas. Ouçam o que diz o homem mais sábio que já viveu nesse planeta, Salomão. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Duvide das suas dúvidas. A quem você está ouvindo ultimamente? A voz proveniente da palavra de Deus ou os seus próprios sentimentos? Pastor, eu não sinto que Deus me ama. Eu não sinto que Deus tem um propósito para a minha vida. Eu não sinto que Deus me perdoa. Eu não sinto que um dia eu possa, quem sabe, vencer. Eu não sinto. E então? Quem você está ouvindo? As circunstâncias da vida ou Deus? Como é mesmo o texto bíblico que nós lemos há pouco? Confie no Senhor de todo o seu coração
e não se apoie no seu próprio entendimento. Em outras palavras, duvide de suas dúvidas. Queridos, por muito tempo eu tive muitas dificuldades de falar, na verdade, em público. Dificuldade para falar com as pessoas. Parecia algo impossível que eu nunca conseguiria. Mas houve um momento em que eu tive que duvidar das minhas próprias dúvidas. Portanto, seja honesto com você mesmo, duvide das suas dúvidas, dos seus sentimentos. E, finalmente, dê o primeiro passo pela fé. Sua fé pode ser pequena a princípio, só que isso é tudo que você precisa. Para você vencer, você precisa só dar o primeiro passo. Com a fé pequenininha. A Bíblia nos conta uma linda história que ilustra bem isso. O relato está no capítulo 9 de Marcos. Um homem veio até Jesus com seu filho que estava doente. Ele já havia tentado de todas as formas ver ali o seu filho curado daquele mal, mas sem sucesso algum. Quando ele se aproxima de Jesus, por auxílio, ele ouve dos lábios de Cristo. Cristo diz para ele: tudo é possível àquele que crê. Em outras palavras, Jesus diz para aquele homem: eu posso ajudá-lo, mas você crê nisso? E ouça só a resposta daquele pai, a resposta daquele homem com o coração apertado em virtude do problema com seu filho. Ele disse: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Que coisa, não? Já se sentiu assim? Tendo um sentimento de fé e ao mesmo tempo dúvida? Sim, isso, de acordo com aquilo que acabamos de ler na Bíblia, é possível. Ter fé e ao mesmo tempo ter dúvida. Aqui, coragem não é ausência de medo. Coragem é ir em frente, mesmo sentindo medo. Aquele homem tinha fé, mas ao mesmo tempo ele tinha dúvidas. Mesmo assim, ouça com atenção, mesmo assim ele foi em direção a Cristo para pedir auxílio, tendo fé, mas tendo dúvida. O resultado? Jesus curou seu filho. Não importa quão pequena ou fraca seja a sua fé, ela é o suficiente para você dar o primeiro passo em direção a Deus. Você não precisa ter muita fé para tomar essa decisão. Você só precisa dar o primeiro passo pela fé. E depois que o primeiro passo ele é dado, aí você então vai se preocupar com o quê? Com o segundo passo. E assim por diante. E a cada etapa da sua jornada espiritual, você muito provavelmente vai ter dúvidas. Elas vêm. Só que você não pode permitir que elas impeçam que você continue. Um passo de cada vez, sempre em direção a Deus, mesmo tendo dúvidas. Mas você não precisa ter uma fé gigante para ser um seguidor de Deus. Como eu já disse há pouco, você somente precisa ter um pouco de fé. O suficiente para dar o primeiro passo. O primeiro passo em direção ao Criador que te ama e tem um propósito na sua vida. A equação é simples. Pequena fé, mas um grande Deus, adicionado a um grande Deus, o resultado são grandes resultados, queridos. Em outras palavras, não é o tamanho da sua fé que faz a diferença, mas é aonde você coloca a sua fé. Nunca se esqueça, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Toda a diferença não está naquilo que você acredita, mas em quem você confia. Porque a partir do momento que você confiar em Deus, você vai acreditar nas mesmas coisas que Ele acredita. Você vai começar a viver o padrão de acordo com o que Ele estabeleceu, aquilo que Ele estabeleceu, não de acordo com a sua própria mente. E aqui vai um alerta para aqueles que estão seriamente considerando conhecer a Deus mais profundamente. Não pense que para ser um seguidor de Jesus, você precisa responder todas as suas dúvidas. Algumas delas serão apenas respondidas na eternidade, pelo próprio Deus. Algumas delas vão ser respondidas somente no momento que o nosso planeta vai se tornar uma vez mais um lar perfeito. Portanto, nós precisamos ser honestos. Nós precisamos, queridos, aprender a duvidar das nossas dúvidas e dar sempre o primeiro passo pela fé. Uma das mais famosas histórias que nós encontramos aqui na Bíblia, e de maneira pessoal, uma das histórias que mais aprecio, é a história que Jesus Cristo conta a respeito de um rapaz que decidiu ir embora do seu lar. Na realidade, ele se aproxima do seu pai e pede ali a parte da sua herança,
que naquele momento, naquele tempo, na verdade era dizer para o pai, olha, eu prefiro você morto do que vivo. O pai estava em vida ainda, ele queria a sua herança. Porque ele duvidava, aquele rapaz, de que ele ia encontrar felicidade no lar que ele vivia, como ele estava. Então ele vai e exige do pai, ele pega a herança, obviamente quebrando o coração daquele pai, e tomando ali as rédeas de sua vida em suas próprias mãos, ele se vai. Ele vai para uma terra desconhecida, com um propósito. Queria encontrar alegria, felicidade, em outras palavras, na busca de um outro lar. A insatisfação fez com que ele imaginasse que ele não tinha a felicidade que ele merecia onde ele estava. E essa decisão, obviamente, causa essa ruptura com seu pai, com seu lar original, e lá se vai ele. O texto bíblico diz que, caindo em si, depois de analisar a sua vida, depois de pensar aquilo que ele tinha no passado, o que ele teve com aquilo que ele estava vivendo, naquele momento, ele toma a decisão de voltar para sua casa. Mas aí vem uma outra dúvida, né? A simples dúvida. Será que eu vou ser aceito de volta? A dúvida de que será que o meu pai vai me aceitar de volta? E Jesus, queridos, ele contou essa história de maneira intencional para que nós compreendêssemos que, na realidade, a sua e a minha história é a mesma. E é por essa razão que Jesus Cristo, ele afirma, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Queridos, essa promessa não é simbólica. Essa promessa não é poética. Essa promessa é real. Jesus está preparando um lugar, um lar para você. E Ele vai voltar para te buscar. Lembre-se, esse lar está sendo preparado para cada um de nós, para você, para mim. Jesus em breve, muito em breve, cumprirá a sua promessa. Jesus em breve virá. E não permita que as suas dúvidas o impeçam de estar prontos para aquele momento, porque esse lar está sendo preparado para você. Não permita que as suas dúvidas o impeçam de estar lá, porque Ele cumpre, Ele voltará. E hoje oferece a você a oportunidade de estar nesse lar. E, obviamente, mais uma vez depende da sua decisão de estar pronto para aquele dia, quando dele você receberá a oportunidade de, por toda a eternidade, estar ao seu lado, no lar que Ele hoje prepara a você. Pai querido, a esse teu filho, a essa tua filha, suplico a que tu possas guiá-los, abençoá-los, a aceitar o lar que tu tens preparado a eles e que possam crer e viver por ti. E suplico em nome e pelo amor do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. A cada programa que vai ao ar, vidas são transformadas. E sabe quem torna isso possível? Pessoas como você. Seja um anjo da esperança e faça parte dessa missão. Levar Jesus a quem mais precisa. Com a sua doação, a Rede Novo Tempo continua no ar espalhando fé, amor e salvação. Doe agora mesmo. Fale com a gente pelo WhatsApp 12 98 176 6630 ou acesse novotempo.com/anjo da esperança. Você também pode ser um instrumento de Deus. Sou anjo, sou Novo Tempo.